Olá pessoal, meu nome é John. Meu nome é Caio. E nós da Literalso TV vamos começar hoje a nossa série de análises literárias dos livros que caíram nos principais vestibulares e nos concursos públicos do país. Vamos lá! Bom, o enredo da obra, ele narra a história de vida de Bentinho, que no caso é o Dom Casmurro, né? Ele na velhice quer atar as memórias da infância dele até o momento atual e fala sobre a história de vida dele, o relacionamento dele com a família, o relacionamento dele com a Capitu, personagem feminina muito forte, marcante em toda a obra. E é isso, ele apresenta ser um homem recluso, meio amargurado, cheio de mágoas, e ele despeja tudo isso na sua história, contando a sua versão da história. Isso é muito interessante, porque toda a narrativa se passa através da visão de Bentinho, primeira pessoa, ele contando a história dele. Então, tudo que ele fala é a partir do ponto de vista dele, e essa é uma das coisas que trazem mais polêmica a essa obra, que fica toda aquela discussão acerca da traição ou não da Capitu. Mas para resumir mais ou menos o enredo, certo dia um amigo da família, o agregado José Dias, fez uma alerta para a mãe de Bentinho, a Dona Glória, falando que se ela quisesse colocar no seminário, porque ela tinha feito essa promessa no nascimento dele, era a hora, porque ele estava começando a perceber que estava acontecendo alguma coisa entre Capitu e Bentinho. Nisso, Dona Glória fica desesperada e decide meter o filho no seminário, como ela tinha feito a promessa. E a história da primeira parte da obra, digamos assim, se passa sobre isso. Bentinho e Capitu tramando, elaborando planos para tentar escapar do seminário, para ele não ir para o seminário e ele acabar ficando junto com Capitu. Essa denúncia de José Dias acabou mostrando para eles que eles se gostavam, entendeu? Se tornou de fato, se concretizou esse romance, que na verdade, antes pelo menos da parte de Bentinho, ele não percebia isso. Então a primeira parte da obra é essa, eles estão fazendo de tudo para fugir do seminário. Mas acaba dando errado, e a Capitu sempre aparece uma personagem feminina forte, com ideias À frente do seu tempo. à frente do seu tempo, isso. E justamente, mas sim, bem feminista. E o engraçado é que, como eu falei, é tudo na visão, tudo na narrativa do Bentinho, isso é importante deixar claro. Mas enfim, os planos acabam dando errado, ele acaba indo pro seminário, mas já com a ideia de desistir, de achar alguma forma de fugir, de escapar. Lá ele conhece o Escobar, que acaba sendo seu melhor amigo, e também tem ideias de não seguir o seminário, não ser padre, não seguir a vida religiosa. E eles se tornam muito amigos por causa disso, né? E nisso o tempo vai passando, eles conseguem elaborar um plano para tirar o Bentinho do seminário. José Dias auxilia eles arranjar outro, que a Dona Glória assume a responsabilidade de outra criança para colocar no seminário no lugar dele. Ele consegue fazer isso e vai para São Paulo estudar Direito. Nisso, eles ficam um tempo afastados, passam 5 anos, Bentinho volta formado e finalmente consegue ficar com a Capitu. Eles se casam, têm uma vida muito feliz nos primeiros momentos, só que começa uma coisa a despertar em Bentinho, que ele queria muito ter um filho, e esse filho não vem. E nisso, o Escobar acabou casando com a Sancha, que era uma amiga da Capitu da infância, e os dois casais começam a ficar muito próximos nessa relação, e Sancha e Escobar acabam tendo um filho, e Bentinho sente muito essa necessidade de ter um filho, ele não vem. Passado algum tempo, esse filho vem, a criança nasce, foi uma bênção, uma outra etapa feliz da vida, da história dos dois. E quando o moleque vai crescendo, a partir do momento que ele vai crescendo, Bentinho começa a reparar que ele tem umas manias de imitar as pessoas, os trejeitos das pessoas, e também repara que ele tem essa mania com o Escobar. Ele imita muito os trejeitos, algumas a fala, o modo de andar do Escobar. Só que, depois de tempos de amizade, anos de amizades, acaba acontecendo uma tragédia. O Escobar acaba morrendo afogado. E nisso, no velório, é aí que desperta o clique no Bentinho, porque ele percebe no velório, segundo ele, que Capitu está arrasada com a morte do amigo, e ele resgata na memória vários casos, várias coisas da cabeça dele, que Capitu e Escobar estavam juntos e estavam traindo.
Então ele coloca isso na cabeça que Capitu traiu ele e tinha um caso com o melhor amigo. E a partir daí ele começa a fazer coisas abomináveis, as coisas loucas movidas por ciúmes, pensando até em suicídio e matar o próprio filho e tudo mais. E ele acaba repelindo ela, terminando com ela manda ela para a Europa junto com o filho, fica um ano sem se ver, até que, passado alguns anos, Capitu morre, o filho retorna, ele repudia o filho ainda e ele fala, o próprio amigo que voltou da sepultura e ali diante dele, né? E ele acaba dando dinheiro pro filho dele também ir embora pro Egito estudar arqueologia, se eu não me engano. E ele acaba morrendo também. E justamente tem a fala que ele até pensa assim, que logo pegue uma tifo, alguma febre, algum tipo de doença, e o filho acaba morrendo mesmo de uma doença que eu não lembro agora qual é o caso. Mas enfim, basicamente é isso. Ele passou o resto da vida, depois de todos esses acontecimentos, amargurado, com uma pessoa reclusa, e por isso ele começa a recontar a história dele, que volta para o começo da obra. Tentando unir os pontos, os fios da infância com o da velhice. Da velhice, é justamente, ele usa essa fala. Então, basicamente, o enredo é esse, assim, com bastante spoiler, mas eu acredito que essa altura todo mundo já leu o livro. Mas spoiler de Machado de Assis não existe, né? Pois é. O realismo foi inaugurado pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas é fundamental entender essa obra, porque se trata do maior romance brasileiro. E faz parte da trilogia realista, Machado de Assis. Eu, particularmente, apesar de meu preferido da trilogia modernista ser Memórias Póstumas de Brás Cubas, e adorar o Quincas Barbas também, mas eu acho que o Dom Casmurro é o ápice da escrita do Machado de Assis. Por quê? Ele escreve super bem em qualquer livro, isso é inegável. Nos contos, então, enfim, nem vem ao caso essa discussão. Mas a forma que é elaborada a trama, toda a visão desse personagem narrador super persuasivo, que ele induz você a acreditar na história dele, na versão dos fatos dele, essa questão da traição do Capitu, do ciúme ou não, que faz essa obra, digamos, para mim todas são maravilhosas, estar um degrauzinho acima das outras, porque as outras são muito boas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Barbas, são livros excelentes. Mas em relação à trama, ao enredo, aos acontecimentos, eu acho que Dom Casmurro é superior a essas duas obras. E o Bentinho conseguiu, de uma forma tão grande, convencer as pessoas que me parece, Lennon, que é raro achar alguém que defenda Capitu. Porque é um narrador, muito se fala isso, quando se trata de Dom Casmurro, que o Bentinho é um personagem fraco, desde sempre influenciado pela mãe, sem grandes vontades. Até o nome dele não demonstra força, o nome dele é Bento, mas Bentinho. E a Capitu, Capitolina, Capitu, é um nome que demonstra... de Albuquerque, olha só, tão poderoso. Mas aí fala Bentinho. E foi diminuído, o Bentinho é diminuído até no nome. Quando se fala em personagem plana e redonda, é muito comum a gente falar que a Capitu é uma personagem complexa, assim, construída psicologicamente de uma maneira riquíssima. E ela realmente é a personagem mais enigmática da nossa literatura, não é, Lennon? Sim, mas aí que tá, eu tenho um ponto de vista diferente. A questão assim, a obra toda é narrada por primeira pessoa pelo Bentinho. Então o que acontece? Até mesmo essa Capitu enigmática, super à frente do seu tempo, é a visão dele, é a narrativa dele. A gente não sabe se ela existe ou não, se ela é realmente aquilo ou se é uma viagem da cabeça dele. Então, pra mim, a personagem mais complexa da obra é o Bentinho. É o Bentinho justamente porque ele começa a infância sendo totalmente um menino mimado, influenciável, que acata o que a mãe diz e tem medo de se impor. E isso mostra a evolução dele. Ele começa como uma personagem, pra mim, plana, rasa, né? E ao decorrer, o ciúme, que eu acho que é o mote da obra, transforma ele nessa pessoa louca que pensa em se matar, que pensa em dar veneno pro filho, que manda a mulher morar na Europa porque não quer mais perto dela. Então ele se torna essa pessoa. Olha só que engraçado essa virada. Ele começa como uma pessoa plana e depois da segunda metade da obra do livro, ele se transforma nessa personagem complexa que é de fazer as maiores loucuras por causa do ciúme, entendeu? E tudo que é narrado é a visão dele. Então, assim, a mente dele é tão complexa que a gente não sabe nem se a Capitu existiu ou não, se ela realmente era assim ou não, se não foi uma criação da cabeça dele, entendeu? Eu também tenho uma teoria. Sempre diz, traiu ou não traiu? E, na minha opinião, o Machado ele escreveu o livro de tal forma de que as duas opiniões estão certas, as duas. Não existe, parece uma coisa, como se fosse religião. Não existe
uma maneira de afirmar que a Capitu traiu, como não existe uma maneira concreta de negar. O Machado criou uma obra tão pura e significativa, tão brilhante, que não há meios. Eu acho inclusive, Heleno, que nem o Machado não sabia. Né? Pode ser. É interessante pensar nisso. No decorrer da obra tem várias pistas. Desde a infância mostrando como o Bentinho era altamente ciumento, ele com o vendedor de cocada, ele com o rapaz que passa no cavalo, ele fala que não vai desertar a Capitu, que não vai mais casar com ela, não vai fazer mais nada. Então mostra. Mas também mostra que a Capitu também era uma mulher à frente do seu tempo. Que era uma mulher que nem fala, dissimulada assim, que ela pensava ideias mirabolantes, era, digamos assim, era mais... Ela era mais fria. Diante dos acontecimentos, ela conseguia, não é? Inclusive usar uma máscara. Isso mesmo. Aquela máscara social tão presente nos livros do Machado. A Capitu é a representação daquela desenvoltura perante a sociedade. Mesmo o Machado deixa bem claro que a educação dos dois, principalmente a Capitu, né? Que ela possuía menos dinheiro, obviamente, que o Bentinho. Mas isso não deixava transparecer. Então, todas essas questões é bacana discutir, mas eu volto a frisar que toda essa imagem dessa Capitu que é a visão do Bentinho. Então a gente não sabe se essa Capitu era assim ou não. Claro, ela na narrativa presente, o personagem presente no enredo, é assim, mas essa personagem que é nos mostrada é a visão de Bentinho. Então é difícil, não tem como afirmar nada. Eu acho que a questão do livro não é nem essa, de traição ou não. Se traiu ou não traiu. Porque se a Capitu tivesse traído o Bentinho, eu acredito que ele merecia. Então essa não é a questão. E também se não tivesse traído, ele foi exagerado. De qualquer forma, todas as atitudes que ele toma no enredo a partir dessa suspeita, não tem como passar pano, sabe? Não tem como ser a favor. Então... Enfim, é irrelevante se traiu ou não traiu. A relevância é os ciúmes, o que os ciúmes podem fazer. Fazendo aí até um paralelo com o Otelo, do grandioso Shakespeare, os olhos verdes do ciúme, ele chega até a citar. Sim. Não, tem várias, a obra de Machado de Assis tem várias referências, se você ver, de Shakespeare, de outras obras icônicas da literatura universal, mundial, de obras da história, da sociedade europeia, enfim, isso é recheado. Mas a forma que ele lida também com o cotidiano, que ele retrata o contexto histórico, a sociedade brasileira da época também é sublime. Final do século XIX, sociedade carioca, cheia de referências à Belle Époque, a moda, a questões europeias, né, que o Brasil ainda consumia muito o que vinha de fora, principalmente da Europa, da França. A questão também do fim da escravidão mesmo no final, que apesar de a escravidão ter sido abolida, se você percebe até mesmo que os ex-escravos eram tratados praticamente como escravos ainda, entendeu? E mesmo com a escravidão sendo abolida. Então, isso também é muito importante para a obra. Todo o contexto histórico, toda a marca da sociedade carioca, principalmente burguesa, que ele deixa em sua obra. E sobre a linguagem do livro, Leão? Então, é engraçado essa parte da linguagem da obra, porque Machado de Assis foi um autor altamente popular na sua época. Os seus livros eram bem vendidos, lidos, consumidos por toda a sociedade. E é engraçado para você ver que o pessoal fala, livros com linguagem difícil, robusta, baseados na norma culta, não são populares, não vendem. Olha só que aí tem um paralelo, uma incoerência, né? Porque Machado de Assis sempre foi popular. E é o pai, né, da norma culta, das regras gramaticais que a gente tem hoje, a maioria, ele respeitava tudo. Nunca vi um autor usar tão bem um ponto e vírgula na minha vida do que Machado de Assis. Então, ele era altamente popular e mesmo assim seguia a norma culta, uma linguagem difícil, rebuscada com palavras difíceis, com bastante referências a outras culturas, e foi um autor popular. Então é engraçado, é bom trazer esse paralelo, né? Muita gente acredita que se o livro for muito difícil de ser lido, ele não é incapaz de ser popular. E sempre ironia, né? Não, essa figura, a ironia... Figura de linguagem, ironia? O estilo... né? A ironia sempre muito presente para revelar ali as mazelas da sociedade, a podridão do caráter humano, isso que é bem típico do realismo, né, Leno? Sim, sim. O estilo do Machado era basicamente isso. É o humor negro, a acidez e a ironia. É bem isso. Ele toca em temas de forma tão sutil e mesmo a forma tão ácida, tão poderosa. Por exemplo... E ao mesmo tempo simples.
simples, simples. Ele não precisa falar, reforçar tal coisa que ele está falando sobre escravidão, por exemplo. Já não é a... Existe uma frase do Machado de Assis que eu sempre gostava de citar. O Machado era um tremendo crítico do Eça de Queiroz, né? Que era o contemporâneo dele, do realismo, lá em Portugal. E ele gostava de dizer assim, que um personagem não tosse em uma página sem que na outra o autor revelasse com aquela doença que matou todo mundo, tuberculose. Sim, sim. É legal. Mas é bacana você perceber que mesmo quando ele faz críticas, é de uma forma assim mais sutil. Por exemplo, não é na obra em questão do Casmurro, mas no Memórias Póstumas do Brás Cubas, quando ele cita aquele ex-escravo que foi alforriado e ele era tratado como capacho pelos seus senhores, e quando ele foi alforriado, ele juntou dinheiro, conseguiu se dar um pouco bem na vida, comprou os escravos e os tratavam da mesma forma que o antigo senhor tratava ele. Então e ele não precisa fazer vários comentários sobre isso, ele só joga certas cenas e aquilo ali já diz tudo, já diz muito, né? Bom, e finalizando, pode-se dizer que o Dom Casmurro é uma obra atemporal, que ela continua sendo estudada, revisitada, lendo e cada vez mais sentido, mais plurissignificativa. Podemos falar sobre alguns comentários, algumas curiosidades, Leão, sobre a obra? Sim. Vamos lá. Olha, assim, uma das coisas que eu mais gosto dessa obra, eu vou ser totalmente... Parcial? Não, vou ser contraditório agora nesse momento. O que eu mais gosto na obra é a firmeza do Dom Casmurro, do Bentinho, sabe? Porque por mais que ele esteja viajando na maionese, que ele seja louco por causa dos filmes, tudo que ele fez, eu acho muito bonita essa certeza que ele tem, essa convicção de ser Dom Casmurro até o final da sua vida. De ele estar lá no futuro sendo um velho ranzinza, mas ele está ali preso à ideia dele mesmo, ele vai morrer com aquilo e vai ter o fim da vida daquela forma. Talvez para ele fosse mais fácil aceitar tudo isso, imaginando, acreditando numa traição. Imagina se ele estivesse velho e pensando que a cagada de um monte de coisa que ele fez, um monte de cagada que ele fez, e ter expulsado a mulher, o grande amor da vida dele, se eu não duvido, que Capitu foi, expulsado ela morreu longe dele, de o filho ter morrido longe e tudo mais. Então, uma coisa eu acho engraçada e contraditória nessa obra é isso. Ao mesmo tempo que eu repudio as ações do Bentinho, eu gosto da determinação dele, da teimosia dele até o último instante. Bom, e eu posso recomendar um vídeo? Pode. Posso? Também gostaria de recomendar a série Capitu, que foi exibida na Rede Globo em 2008. É um dos trabalhos mais lindos que tem sobre literatura. Sim, com certeza. A gente sempre aconselha todo mundo a ler o livro, é claro, porque a obra ali, o original, o estilo do autor, a escrita do autor, é aquilo e é aquilo. Mas a gente sabe que muita gente não tem tempo, ou tem preguiça, tudo bem, então, não faz já assim. que, não, se tem preguiça e não quer ler o livro e quer assistir o filme, não, tem que ser sincero. Que vá assistir alguma coisa de qualidade, pelo amor de Deus, não vai assistir uma adaptação meia boca. Então essa adaptação é a melhor adaptação, olha, que eu já vi de Machado de Assis. Pessoal que gosta de teatro, quem quer ser ator faz teatro, tem muita coisa ali, os atores são maravilhosos, a gente super recomenda, não é, Leno? Sim. Questão de intersexualidade, você já comentou sobre o Otelo. Voltando, não, calma aí, tem outros comentários, outros comentários. Tem outra curiosidade, comentário que o pessoal gosta de... Quando eu falei, uma das questões que permeia a obra é essa questão de traição ou não. Mas também existem outras hipóteses que a pessoa... Da homossexualidade? Isso, os leitores adoram voltar, entendeu? Então, eu já ouvi isso. Tem também a teoria do triângulo amoroso, que na verdade o Bentinho era homossexual e gostava de Escobar. Na verdade ele se sente mais traído pela Capitu gostar da pessoa que ele gostava. Porque ele tem uma ligação muito forte com o Escobar. É meio também estereotipada, né? Porque as pessoas... É meio difícil falar disso porque as pessoas pensam assim, só porque dois homens têm uma ligação forte já leva para esse lado de homossexualismo. Homossexualismo não, homossexualidade. Mas a questão é que assim, ele fica muito sentido também, ele gostava muito do Escobar. Então existe essa hipótese, essa teoria, né? Que existe esse triângulo amoroso entre Capitu, Escobar Bentinho, enfim. Bom, a obra ela faz parte da tríade realista do Machado de Assis, que inaugurou a escrita, a escola literária do realismo aqui no Brasil, né?
primeiramente com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e depois vindo com Quincas Borba, e o terceiro livro, que seria o Dom Casmurro. É justamente nessa ordem, né, cara? Isso, de lançamento. E justamente é por causa disso, eu acho que é assim, a obra é muito boa, está um degrau acima das outras, por essa complexidade do enredo dos personagens, dessa trama, porque Quincas Borbas e Memórias Póstumas de Brás Cubas são livros excelentes também, mas eles não trazem toda essa carga, toda essa discussão em relação aos personagens da trama. Então eu acho que essa obra está um degrauzinho assim. Quando se trata da recepção da obra, gosto de fazer um paralelo com Shakespeare, porque o magnum opus do Shakespeare é considerado o Hamlet, mas o que é que está na boca do povo, na lembrança do povo, é Romeu e Julieta. E eu vejo o Dom Casmurro da mesma forma que inaugurou o realismo. É o Brás Cubas, mas o que está na boca do povo até hoje, minha família inteira leu essa obra e minha família não lê, assim, na maior parte das vezes, e eles conhecem esse livro. Legal, é muito bacana, não, eu acho que é questão de lapidação, sabe? Ele inaugurou o realismo ali com Memórias Póstumas, melhorou um pouco mais Quincas Borbas. Quincas Borbas é outro livro excelente, muita gente não gosta, não conhece, mas é um livro de realismo puro. Eu acho que a questão mesmo do realismo e da ironia, tudo, no Quincas Borba tem mais ainda do que Memórias Póstumas. E eu acho que ele lapidou o realismo no Dom Casmurro, foi o ápice, assim. Então foi um processo de cada vez ele foi melhorando mais. Olha, não é segredo pra ninguém que o Machado de Assis é o nosso escritor favorito. Sim, olha, sim. A gente, desde a época da faculdade, a gente sempre amou demais e a gente lia em ordem cronológica de lançamento. Sim. Parece que tá valendo na época, né? Não era isso não, não somos tão velhos, né? Mas então, como o Lennon falou, a gente percebe a evolução do Machado como escritor. Você pega os primeiros livros deles, de conto, e você vai ver a evolução do ser humano e do escritor. E o resultado dessa evolução é, sem dúvida, o Dom Casmurro. Que eu achei uma coisa muito bonita, muito bonita mesmo, que eu vi, eu não vou lembrar agora realmente o contexto, a época e tudo mais, mas foi no programa do Jô, né? Que eu vi um doutor, acho que era da USP, alguma coisa assim, especialista em literatura brasileira. Ele adorava Dom Casmurro e a obra assim, Machado. Que eu lembro que esse especialista em Machado de Assis, na obra dele, disse justamente que ele estava assim, tinha pegado uma doença, não sei se estava internado, e ele tinha acabado de... Ele estava descontente com o que ele estava escrevendo, a literatura. Ele tinha acabado de terminar de escrever, acho que A Mão é a Luva, aí entregou para ela ler, né? Porque ela sempre lê tudo, os textos deles inéditos. Mão e a Luva pertencente ainda à fase romântica do Machado de Assis. Isso. O último livro da fase romântica? Eu acho que o último livro da fase romântica. Aí ela pegou, leu o livro e voltou para ele e falou assim: é por isso que você quer ser conhecido, Machado? Isso aqui é você? É só isso você? Eu acho que você é melhor do que isso, né? E acabou com ele, destruiu com o livro e acabou com ele. E ele ficou muito pensativo nisso, né? E engraçado é que ele ficou doente, ficou um tempo internado, acho que foi um período de 15 dias, depois que ela descascou nele e falou tudo isso, ele voltou para casa e entregou os primeiros capítulos, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas para ela. Aí ela pegou, ele leu e falou: ah, é isso sim, isso daqui é o Machado que eu conheço, isso é você, aposta nisso. E foi aí que inaugurou o realismo brasileiro, também a importância da figura feminina na vida de escritores, de história e de tudo. Isso é muito bacana, eu acho muito bonito isso. Da mesma forma que a Zélia Gattai ajudou muito o Jorge Amado também. Uma ideia. Um dia, era uma sexta-feira, não pude mais. Certa ideia, que negrejava em mim, abriu as asas e entrou a batê-las de um lado para outro, como fazem as ideias que querem sair. O ser sexta-feira, creio que foi acaso, mas também pode ter sido propósito. Fui educado no terror daquele dia. Ouvi cantar baladas em casa, vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais a sexta-feira era o dia de agouro. Entretanto, não havendo almanaques no cérebro, é provável que a ideia não batesse as asas, senão pela necessidade que sentia de vir ao ar e à vida. A vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela, antes de ser cumprida. Já me vais entendendo. Lê agora outro capítulo. Muito bom. Vamos lá, se eu for ler um capítulo favorito, eu escolheria justamente o do começo, para aparecer o título. Eu acho muito bacana essa brincadeira que o Machado faz. Por exemplo, capítulo 1 do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu.
cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los novamente do bolso, mas não passou do gesto. Estava moado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns embilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixa essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha dormir aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cana, só não lhe dou moça. Não consulte dicionário. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O poeta do trem ficará sabendo que não lhe guarda rancor, e com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas serão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Muito bom. Bom, é isso. Estamos finalizando aqui, pessoal. Fiquem atentos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber os nossos novos vídeos, conteúdos. E é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final, assistindo o nosso vídeo. E até mais. Até a próxima.